Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série de As Obras da Carne. Vamos para o nosso quinto capítulo. Tá acabando. Vamos pegando aí essa senha, porque é uma senha única, exclusiva, dada para nós, servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele fala muito da mortificação da nossa carne. O que significa mortificar a carne? Paulo ele ensina que a carne não é vencida apenas com força de vontade, mas por submissão diária ao Espírito Santo. Ele nos diz em Romanos 8, do versículo 12 ao 13. Portanto, irmãos, temos obrigação, mas não para com a carne, para vivermos segundo ela. Pois, se vivermos de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão, ou viverão. Mortificar a carne significa dizer não ao pecado mesmo quando há desejo, submeter emoções, vontades e impulsos à direção do Espírito, escolher obedecer a Deus todos os dias, não ocasionalmente. Aqui eu vou te obedecer, Senhor. Aqui eu não quero te obedecer, não. Aqui eu tenho, é paixão, é desejo, é amor. Então, quando mortificamos nossa vontade, nossos desejos, estamos de forma literal agradando a Deus. Já pegou seu cafezinho? Estou aqui com meu cafezinho para despertar já de manhã cedo. São exatamente 5h35 da manhã e estamos aqui gravando esse devocional para a edificação minha e assim como a da rede. Jesus ele afirma isso em Lucas 9:23, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando para mim e para você, aí do outro lado, o seguinte: meu filho, eu sei que a carne ela pede, ela clama, mas junto de mim, se você me seguir, aquele que quiser me acompanhar, Jesus dizendo, nega-se a si mesmo. Não vivam mais das suas próprias vontades. Não devemos mais viver enraizados em nossos desejos, sendo prisioneiros. Porque é isso que o pecado faz comigo e com você. O pecado, ele me aprisiona. Todas as vezes que eu peco, eu entro numa bola de neve que ela só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando, até eu não conseguir mais sobreviver, porque estou afundada no pecado, afundada nos meus desejos. Aqui é o próprio Jesus que nos fala essas informações. Uma breve ilustração: o jardim e as ervas daninhas. A carne são como as ervas daninhas em um jardim. Se você não arranca, elas crescem sozinhas. Se você não rega, o que é bom, o que é ruim domina. Mortificar a carne é igual a arrancar diariamente. Viver no Espírito significa regar, molhar a plantinha do bem, das coisas boas, das boas obras. Versículos chaves. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós, que escolhemos estar com Cristo Jesus, mortificamos, arrancamos essas ervas daninhas dessas obras da carne, uma a uma, e passamos a mortificar os nossos desejos, a deixar com que eles não façam mais parte da nossa vida, da nossa essência. Porque a nossa essência agora é a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Sim, é Ele que domina nossas vidas através das Sagradas Escrituras. Estou aqui com o estudo do irmão. Eu vou fazer um estudo mais profundo sobre Eclesiastes, que é muito bom. E é isso, minha gente. As Sagradas Escrituras são o nosso molde, são o que vai nos ajudar a vencer esse mundo mal. Não é pela nossa força humana,
De forma nenhuma. É pela nossa força espiritual. O Espírito Santo habita tanto em mim quanto em você. E pelo Espírito Santo é que nós, eu e você, nós vamos conseguir vencer as obras da carne. Sim, somente assim. Em Romanos 6, versículo 6, Paulo diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Ou seja, nossa carne pecaminosa foi crucificada com Cristo Jesus. Através do quê? Através do batismo. Quando optamos por nos batizar, por levar o batismo para frente, é isso que acontece. A nossa carne, ela morre para o nosso espírito vivificar. Mas, para isso, eu devo permanecer firme. Senão, para que batizar? É só tomar um banho de piscina e acabou. Mas o batismo não, o batismo é algo mais profundo. É uma entrega que fazemos do nosso corpo para a nossa alma administrar o nosso corpo. Entende? E assim a gente não vive mais pela nossa carne, mas sim sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que Jesus Cristo enviou para ficar conosco quando ele voltou para o Pai. Certo? Até aí tudo bem? Beleza. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim, não, peraí, desculpa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, eu fui para o de baixo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, que diz assim, todos os dias enfrento a morte, ou seja, todos os dias lutamos contra a nossa carne. A nossa carne nos mortifica, a nossa carne nos leva a cometer pecados. E quando eu enfrento a morte, é a morte espiritual que o apóstolo Paulo está dizendo. Não a morte somente física, porque pode acontecer da morte física quando estamos no pecado. Se eu vou roubar, o que vai acontecer? Eu posso tomar um tiro e aí, perder a minha vida. E é isso. Então, Paulo aqui ele está falando também no âmbito espiritual, principalmente no âmbito espiritual, porque quando eu me afasto de Deus, quando eu me afasto de Cristo, quando eu me afasto das Sagradas Escrituras, a morte espiritual ela se torna algo enraizado na minha vida. E aí eu tenho um afastamento de Deus. Colossenses 2, versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não por uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne. Ou seja, lembra que quando a palavra de Deus diz que a palavra ela é mais afiada do que espada de dois gumes, que penetra a ponto de partir e dividir? É exatamente isso. Quando entregamos nossa vida para Cristo Jesus, ele divide, ele rompe, ele faz com que os nossos desejos a gente consiga controlar. Não é que Deus retira o desejo da gente. Nós vamos aprender a conviver com ele e mortificá-lo. Entende? São coisas distintas, separadas. Eu vivo na carne, mas não vivo da carne. Porque esse corpo aqui ainda é carne, ainda tem seus desejos, ainda tem suas paixões. Mas eu não vivo da carne, não vivo para dar lugar à minha carne, não vivo para satisfazer os meus desejos, mas para ter uma vida santificada, ou seja, separada. Não preciso sair dos locais simplesmente para não pecar, mas em alguns casos nós vamos ter que nos controlar. Principalmente quando alguém chega para falar alguma coisa e a gente já, pisca o olhinho assim, poxa, isso é tão óbvio. Nós temos que ter paciência e amor para entender que cada um é cada um, e assim nós vamos conseguir vencer a carne. Porque a nossa carne, ela clama pela discussão, ela clama para você mostrar que você tem razão. Conselho que eu vou dar aqui para todo mundo: prefira ter paz ao ter razão.
que a paz, ela te acompanha em qualquer lugar. A razão, você pode perdê-la. Então, prefira ter paz. Não entre em discussão, não entre em contenda, não entre em disse-me-disse com ninguém. Entregue ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Paulo ensina que a carne deve ser mortificada diariamente. Não se trata de esforço humano, mas de submissão ao espírito. É como um prisioneiro que tenta voltar à cela aberta. A porta está aberta, mas ele escolhe ficar preso. Como viver em um mundo contaminado sem nos contaminarmos. Jesus orou exatamente sobre isso, quando ele faz a oração dele lá para os apóstolos, em João 17, versículo 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Estamos no mundo, mas não absorvemos seus valores. Não normalizamos o pecado. Não negociamos a nossa santidade, como descrito em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A proteção está na mente renovada, não no isolamento físico. Eu não preciso deixar de estar num local para eu me tornar santo, mas eu me torno santo quando eu estou em contato com as Escrituras. E é isso. Temos um exemplo de Daniel. Daniel mortificou a carne e venceu os seus desejos. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel estava longe de casa, cercado por uma cultura pagã. Tinha oportunidade, privilégio e permissão para ceder. O que ele fez? Decidiu no coração antes da tentação. Preferiu desagradar a homens e agradar a Deus. Confiou que a obediência teria honra. Resultado, Daniel 1, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da sabedoria. Quem mortifica a carne não pode, é promovido espiritualmente. Quem mortifica a carne não perde, mas é promovido espiritualmente. Temos aqui 5 passos para nos guardarmos das obras da carne. Decida antes da tentação. Daniel decidiu antes de ser pressionado. Quem decide antes não cai na hora. Alimente o espírito diariamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4. Palavra fraca igual a carne forte. Palavra forte igual a carne enfraquecida. Quando nos preenchemos da palavra de Deus, a nossa carne ela fica forte. Agora, quando a palavra de Deus está enfraquecida na nossa vida, aí a carne ela fica como? Fortalecida. É como a sopa de espinafre lá do Popeye. Quando o Popeye come do espinafre, ele fica forte. Agora, quando ele não come, ele fica fraco. Assim somos nós. Se não estamos em contato diário com as Escrituras, nossa carne ela fica forte. Agora, quando nos fortalecemos da palavra, a nossa carne fica enfraquecida e o nosso espírito sobressai. Ele é que se fortalece. Vigie ambientes. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Lugares, amizades e conteúdos moldam nossos desejos. Ore quando o desejo surgir. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A oração
não é depois da queda, mas antes dela. Ela é o desejo da nossa alma. Mantenham-se firmes, lembrando-se do destino eterno. Filipenses 3:20. Nossa cidadania, porém, está nos céus. Nossa cidadania não é aqui, mas sim nos céus, com o nosso Rei, com o nosso Deus. Quem sabe aonde vai, não aceita qualquer caminho. No caminho vão ter percursos, trajetos, rotas para nós de nos desviarmos. Mas, quando nos mantemos fiéis ao local aonde nós vamos, nada pode nos desviar. Agora, 5 atitudes que nos afundam nos desejos carnais. Brincar com o pecado. Fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. Quem brinca com fogo, se queima. Alimentar a carne secretamente. Tudo que é feito às escondidas é vergonhoso. Até mencionar. Efésios 5:12. Quer saber o que é pecado? Quer saber o que desagrada a Deus? É só você olhar. Se você tiver que esconder de alguém, é pecado. Se você pode fazer para todos verem, não é pecado. Tem gente que tem um pudor meio estranho, né? Que acaba ficando, né, pelado na frente dos outros. Não tem muito dom para ficar em praia de nudismo, não, mas gente, não tem muito dom para isso, não. Mas, até para isso, é um local isolado, entende? Tudo que você for fazer que seja escondido, que não possa ser revelado a todos, é pecado. Confiar em si mesmos. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Devemos nos manter firmes e alicerçados nas Sagradas Escrituras. É através dela é que nós vamos nos manter de pé. É através das Escrituras é que vamos nos manter firmes e não vamos cair, porque Deus já se revelou através dela, através das Escrituras. Negligenciar a oração. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, versículo 5. Sem Jesus Cristo não dá para existir, não dá para viver. Você pode até viver, você pode até sobreviver, mas uma vida de verdade não existe longe de Cristo Jesus. Não mesmo. Posso dizer porque existem duas Natálias. A Natália de 10 anos atrás e a nova criatura de hoje. São pessoas completamente distintas, completamente diferentes. Como eu aprendi, como eu evoluí, como eu melhorei na questão espiritual. E é isso. Nós vamos caminhando em direção do nosso alvo, orando, buscando na palavra, lendo as escrituras sagradas, buscando o entendimento do Senhor. Ele se revela aos que buscam a Ele. Peça a Ele. Tire 10 minutos do seu tempo durante a sua vida e peça para Deus se revelar até você. E creia no seu coração, no seu íntimo, que Ele vai fazer isso. Peça a Ele. Peça a Jesus para se revelar a você na sua oração e você vai ver o que vai acontecer. Amar mais o presente do que a eternidade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Amam mais os prazeres do que a Deus, ou seja, eu não vivo da minha fé, eu vivo daquilo que eu consigo pegar, daquilo que é palpável, sabe? Daquilo que eu consigo segurar, daquilo que eu consigo ver. E não daquilo que é eterno, que é a nossa salvação. E é isso. A vitória sobre a carne, ela é diária e depende da cruz de Cristo. A carne não é vencida pelo esforço humano, mas com submissão ao Espírito. O mundo é contaminado,
mas a mente renovada se protege. Daniel nos ensina que decisões antecipadas geram vitórias. Começa daqui. O desejo começa daqui. Devemos pensar antes de agir. Por isso que quando Paulo fala em Romanos que devemos oferecer a Deus e a Cristo Jesus um culto racional, é porque começa da mente. O culto racional é todos os dias, não é só quando eu vou na igreja. É todos os dias, no meu modo de viver, na minha vida diária. E é isso. Quem vive focado na eternidade vence os desejos temporais. Aplicações para a nossa vida. Decida hoje o que você não fará amanhã. Assim como o Daniel fez. Não, eu não vou me alimentar lá daquelas comidas lá que não são para mim. Ele decidiu antes. Ele desejou antes. Ele intentou antes na vida dele. Alimente mais o espírito do que a carne. Fuja, vigie, ore. Viva lembrando que o seu destino é a Nova Jerusalém. Apocalipse 22, versículo 14. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos entrar na Nova Jerusalém pelas portas, pela porta de entrada, triunfantes, porque aqui nós conseguimos combater o bom combate e vencer junto da fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é infinita. Muito obrigada, Pai, por cada palavra que o Senhor colocou em nosso coração no dia de hoje, para que possamos avançar para o alvo. Devemos mortificar dia a dia, Pai, a nossa carne, nossos desejos, para viver em comunhão com o Senhor e com a igreja aqui nesse mundo. Muito obrigada, Pai, pela Igreja de Santíssimo, por cada irmão que se reúne na congregação, por cada irmão que hoje clama pedindo ao Senhor ajuda e socorro. Esteja com cada um, Pai. Assim como eu peço que cada um aqui dessa rede que está aqui comigo agora, nesse momento, orando, Senhor, que o Senhor os ajude a mortificar a carne, para viver uma vida sadia no Espírito, para juntos estarmos na Nova Jerusalém. E ouvirmos da sua boca, Jesus: vinde, amados de meu Pai. É isso que queremos ouvir, Senhor. Queremos ouvir o Senhor nos chamar. E não qualquer um, mas o Senhor, única e exclusivamente nos chamar. Muito obrigada, Senhor. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.